Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Astrovisão, nosso encontro semanal aqui no Astrologia para Negócios, este canal de astrologia para dar as dicas para vocês do céu da semana, né? Com essas análises que eu faço. Vamos lá, seja bem-vindo, Berlim. Vamos dar as boas-vindas. Deixa eu arrumar aqui essa minha luz, porque hoje a gente tem maratona de live aqui. Olá, Leonilde. Oi, olá, querido. O marido hoje participa, né? Olá, Joana. Seja bem-vinda. Então, gente, sejam bem-vindos, né? Mais uma Astrovisão. Eu aproveito aqui, então já vou fazer o convite. Não sei se vocês viram, né? As minhas publicidades hoje aqui no post, né? No feed, também aqui nos stories. Mas eu começo hoje uma série nova, lá no outro perfil, tá? Então eu vou explicar um pouquinho assim rapidinho. Oi, Dri, oi, Anabela, sejam bem-vindas, pessoal. Então eu tô explicando rapidamente o que vai acontecer no outro perfil, Patrícia Ungarelli. Então me segue por lá também, quem não me segue, né? Me segue por lá, porque lá, pessoal, é um perfil voltado mais ao assunto assim de formação, de curso, para quem gosta de estudar astrologia. Aqui é um perfil mais na prática, né? Perfil mais para prática, mais para quem usufrui dos produtos de astrologia empresarial, astrologia para negócios, né? E lá para quem quer estudar, para quem quer se formar, para quem quer trabalhar com astrologia. Então aquele perfil vai ficar mais focado nisso, né? Olá, Ana Carolina, seja bem-vinda. Então estou explicando um pouquinho essa primeira live que vai acontecer lá. Eu vou terminar essa aqui e vou entrar lá. Então todos aqui são muito bem-vindos naquele perfil para a gente começar essa sequência, né, de 5 lives que vai terminar com a sexta, que não vai ser exatamente uma live, mas vai ser uma palestra online, né, para falar sobre o curso, para falar de tema de astrologia, ou seja, todo mundo aí é convidado para terça-feira da semana que vem estar comigo no canal do YouTube. Aí já não é nem aqui no Instagram, pessoal, é lá no canal, tá bom? Para a gente se encontrar lá e lá nós vamos fazer a palestra, vou passar conteúdo para vocês, vou passar material. Então, para a turma que gosta mesmo assim de estudar, né? Então vai ser uma palestra bem interessante, porque eu vou passar aí conteúdos mesmo de astrologia para vocês, tá bom? Olá, César, seja bem-vindo. Estou explicando um pouquinho aqui para quem está chegando, para quem vai ver depois, né? Um pouquinho sobre o que vai acontecer já já no outro perfil, Patrícia Ungarelli, tá bom, gente? Então, se vocês quiserem também conhecer a proposta, essa sequência de 5 lives vão acontecer sempre nesse mesmo horário, 21 horas aqui em Portugal, 17 horas Brasil, tá? E vai ter, cada dia, vai ter uma aluna minha. Pessoal, a série chama Astrologia com Alunos. Eu trago nesse primeiro dia uma aluna que foi muito significativo esse primeiro dia para mim, tá bom? Porque é a minha primeira aluna há 10 anos atrás. Pois é, pessoal. Então, estou trazendo para minha primeira live a minha primeira aluna no outro perfil, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre essa formação, sobre o curso, sobre várias coisas e sobre a carreira dela, porque ela, afinal de contas, saiu da formação e foi para onde? Para o campo de batalha, onde eu foco, né, nos cursos, e os alunos sabem que essa é a minha pegada mesmo, né? Esse é o minha conduta de como professora, como formadora. Então essa é a minha primeira convidada hoje, mas todos os dias vai ter alguma aluna comigo ali, tá bom? São 5 dias seguidos. E aí tem promoção, tem presente, tem muita coisa legal se vocês quiserem acompanhar, tá bom, gente? Mas aqui a gente não fala então de curso e nem de estudos, tá bom, gente? Aqui a gente fala de aplicação prática do conhecimento astrológico no nosso dia a dia. Aqui é o autoconhecimento prático, aqui é como é que a gente usa essas informações do céu para a gente decidir melhor, para a gente se orientar melhor, para a gente conduzir os nossos negócios melhor, tá bom, gente? Aqui é dessa forma que a gente trabalha. Olá, Ariane, seja bem-vinda aqui. Então, gente, vamos lá, vamos à nossa informação. Deixei aqui umas mensagens, não é? Que a gente está em lua cheia. Hoje, pessoal, hoje. Hoje é a lua cheia no signo de Escorpião, né? Mas a gente entra numa semana que vem, uma semana com bastante movimentação planetária. Deixei aqui escrito, não é? No feed. E aí vou falar um pouquinho sobre esse movimento planetário. Quando a gente fala assim, né, movimentação planetária, a gente está dizendo o que exatamente, tá? Vamos explicar isso. O que a gente está, na verdade, querendo dizer quando a gente fala
que a gente está numa movimentação planetária, né? É porque os planetas no céu vão fazendo vários aspectos, não é? E se eles vão fazendo vários aspectos, eles vão fazendo ângulos planetários, né? Entre os planetas no céu, certo? E esses ângulos é que, na verdade, esses ângulos é que são esses movimentos que a gente fala, tá bom, gente? São esses ângulos aí que a gente chama de movimentação. Fora isso, a gente tem outras movimentações, que é o tema realmente da semana que vem, que são ingressos. O que é isso? O planeta muda de signo. No andar dele, pelo zodíaco, né? Ele vai mudando de signo, dependendo da velocidade de cada planeta. Tem planetas que são mais lentos, planetas que são mais rápidos. Então eles vão andando pelo zodíaco. Vamos lembrar que o zodíaco aí tem 12 signos, é circular, não é? E vão mudando de signo, e esses movimentos também são pontuados aqui nas análises também, tá bom? Olá, Vanessa! Olá, gente! Vanessa é a minha segunda convidada ali para a live de amanhã, tá bom? Vanessa vai estar comigo amanhã, então, no outro perfil, tá? Hoje é a Patrícia, amanhã é a Vanessa, minha xará, né? Olá, Heloísa! Olá, Van! Seja bem-vinda! Van, seja bem-vinda! Tá? Então, gente, eu estava explicando isso, né? Movimentação, ingresso do planeta no signo, tá bom? E além disso, temos aí uma terceira situação que também é motivo aí da análise da semana que vem, que é quando um planeta começa, do ponto de vista da Terra, a fazer um movimento de retrogradação. Nós temos 3 começando a semana que vem. Por isso que eu deixei essa notinha, que a gente tinha uma semana um pouco movimentada a semana que vem, tá bom, gente? Olá, Douglas, seja bem-vindo. Então, vamos lá, a gente está hoje entrando então na nossa lua cheia no signo de Escorpião. A gente tem, quando a gente tem um signo de água, né, numa lua cheia é sempre uma fase onde os ânimos estão à flor da pele, e a gente sabe disso, né? A gente fica talvez mais sensível, mais emotivo, a gente fica com uma sensibilidade maior, simbolicamente aquele momento que a lua mostra, né, reflete totalmente a luz solar. Por isso que a gente enxerga toda a forma, né, da lua, ou seja, a gente enxerga ela na sua totalidade, ela está refletindo toda a luz do sol, e por isso a gente enxerga ela toda branca, toda bonita, toda linda, né? Então, quando ela está num signo de água, normalmente essa lua cheia se torna um pouco mais intensa naquilo que ela já fala, que ela já fala sobre emoções, ela já fala sobre sensibilidade, ela já fala sobre humores. Esse é o tema lunar, né? Quando ela está então num signo de água, que é o caso agora, de Escorpião, um signo de água profunda, de intensidade, de profundidade, de radicalismos, né, de polarizações, que é um signo de muita intensidade, né? Quando acontece assim, então a gente pode sentir tudo isso de uma maneira ainda mais intensa, tá, gente? Então, se vocês estiverem sentindo assim, não só os nervos à flor da pele, mas aquela coisa radical do tudo ou nada, de um jeito que talvez vocês nunca sentiram, fiquem tranquilos, porque é a lua cheia em Escorpião hoje, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos. E se você já é uma pessoa meio radical assim, e hoje você está sentindo 2 vezes pior, então também fique tranquilo que a lua cheia em Escorpião também intensifica para as pessoas que já são assim, tá bom? Olá, Bruna! Quanto tempo, Bruna! Gente, quanto tempo! Olá, aqui em São Paulo, depois de 40 dias de muito sol e noites lindas de lua, hoje esse nublado e vai chover. Não veremos a lua especial. Ah, que pena, mas a lua tá cheia, gente. Então, mesmo vocês não vendo em São Paulo, saibam que ela está todinha, redondinha, branquinha, tá bom? Porque ela tá cheia no signo de Escorpião, deixando a gente com mais intensidade, com mais força também de se transformar, força de se regenerar. Dentro da vida aqui dos negócios, quando a gente fala aqui para informação, astrologia para os negócios, focando em negócios, a gente sabe que a fase lunar cheia, essa fase cheia é aquela melhor fase para a gente mostrar as coisas, para a gente exibir, para a gente vender, né? Vender, como eu venho falando já nessas semanas. Se bem que estamos dentro de um contexto, a gente não pode eliminar esse contexto mundial, tá bom, gente? Então eu tô fazendo essa ressalva há semanas já para vocês aqui, não é? A gente está dentro de um contexto.
esse contexto, essa situação mundial que todos nós nos encontramos. Não dá para eliminar isso e só ficar com a informação astrológica, que ficaria uma coisa descontextualizada e eu não estaria sendo responsável aqui com vocês. Então, a gente tem que lembrar que quando eu falo assim, olha, lua cheia, aquela lua de vendas, ela é, tecnicamente falando, é a melhor fase para a gente fazer tudo isso. Lançamento, campanha de vendas, vender, promover, lançar, né, mostrar as coisas. Mas a gente não pode esquecer que existem negócios que estão parados, que não estão realmente vendendo. Então, vamos, né, usar a nossa massa cinzenta aqui para fazer esses ajustes da informação que eu passo aqui para vocês com a situação que estamos vivendo. Se a gente desconectar isso aí, vai ficar uma informação irresponsável, que não é meu objetivo aqui com vocês, e vocês sabem disso, tá bom? Então nunca podemos aí perder essa linha, tá bom? De raciocínio. A informação astrológica é essa, né? A lua cheia é a melhor lua para tudo isso, mas existem sim negócios que estão, no momento, estão parados, tá? Mas não significa que não possamos usar essa força de lua cheia naquilo que diz respeito à função dela. Então, se é uma lua que mostra, que faz a gente mostrar, que faz a gente exibir, que ajuda a gente a vender, a gente pode não estar vendendo o produto, nem o serviço que nós fazemos, mas nós podemos estar vendendo a nossa imagem, a nossa ideia, não é? As nossas relações interpessoais podem estar no campo, vamos dizer assim, na campanha, não é? A gente pode estar promovendo as nossas relações com os clientes. Isso tudo está dentro da informação de lua cheia, certo, gente? Então, é muito importante, eu falo isso para os alunos, né, fazendo uma analogia com a minha turminha de alunos, é muito importante a nossa elasticidade mental. A gente não pode ficar assim, ó, olhar uma regra, olhar o livro, olhar a regra e querer transportar aquela regra do jeito que ela tá para o nosso dia a dia, porque não vai funcionar, ainda mais no mundo de negócio. A gente tem que saber fazer essa coisa aí da elasticidade mental, tá bom? Então, se a gente não está podendo no momento, por uma razão maior do que a nossa, vender, porque o nosso negócio está fechado, não pode, está parado, porque tem uma força maior aí, não é? Tem ali uma lei, uma coisa que a gente não vai poder ir contra isso, não significa não usar a informação que está a nosso favor, tá bom? Então isso é muito importante, porque senão a gente fica restrito, né? Nesse momento, então, a gente não sabe quando terminam essas coisas, né? A gente não sabe nem quando é que vai estar 100% liberado, ninguém sabe isso, nenhum país sabe isso ainda, ninguém tem essa resposta ainda, né? Quem tiver, tá meio assim, me fala então quem tiver aí uma notícia que 100%, porque não existe ainda essa notícia assim, 100% que estamos aí livres, não estamos e todo mundo sabe disso também, né? Então, a gente tem que lidar com isso. O mais importante de tudo não é ficar discutindo ideias e, como eu falo aqui também, ideologias, mas é saber como nós vamos enfrentar as coisas, tá bom? Então a informação do céu nos ajuda a fazer o quê? Ajuda a gente a mostrar, ajuda a gente a exibir, ajuda a gente então a colocar em evidência as coisas. Por quê? Porque não dá para esconder, agora tá tudo à flor da pele. Essa é a informação que tá no céu, tá tudo à flor da pele, tá bom, gente? Então, olha, voltando à nossa nova regra aqui da astrovisão, que eu vou dando umas paradinhas para ver o que vocês estão escrevendo, tá bom? Pra gente não ficar tudo ali pro final e depois eu esquecer, esquecer não, né? Mas não conseguir ver o que vocês me perguntam. Então, vamos fazer essa paradinha, porque eu sei que estou vendo aqui que vocês perguntaram coisas, tá bom, gente? Então, peraí, vamos olhar aqui o que vocês estão falando, gente, tá? Então, olá, Heloísa, seja bem-vinda. Qual lua está em aquário? Não, qual lua não. Olha, só existe uma lua, tá bom? O que está acontecendo vai acontecer? Não, não tem nenhuma lua em aquário hoje, tá? A lua está em escorpião, tá bom? Pergunto porque mentalmente estou acelerada, mas por boas causas. Legal, pode ser outra coisa no signo de aquário ou alguma coisa no seu mapa, tá? A gente tem que lembrar que nós temos o nosso mapa filtrando essas informações do céu, tá bom? Olá, Bia, seja bem-vinda. Eiba, seja bem-vinda. Tá bom, gente? Então, o que é importante? É importante a gente entender que nós filtramos. Cada um tem o seu
código. Vamos usar essa palavra que também é legal. É um código pelo qual você vai transformar, né, ou até decodificar ali o que está no céu para a sua vida, tá bom? E é individual, é único, é só seu, porque é o seu mapa, tá? Ô Bruna, obrigada pelas informações sobre a sensibilidade à flor da pele. Estamos sim assim, tá vendo, Bruna? Isso aí. Pois é, então a turma aí que já é mais sensível e que está muito sensível de uma maneira muito intensa, então fique tranquilo, tá bom? Por quê? Porque você não está ficando maluco, não está ficando louco, apesar de parecer, porque a gente está todo mundo meio, né? Todo mundo meio assim, vamos dizer assim, a gente está alterado, né? Então, o pessoal está alterado, mas vamos tirar de lado isso também, mas é porque a gente está com mais intensidade emocional. E também isso pode prejudicar, sim, o sono, insônia, pode dar um pouco mais de ansiedade, pode dar aquelas coisas de tudo ou nada. Por exemplo, eu posso de repente ficar muito triste, mas de uma tristeza quase beirando uma depressão, né? Quase um tipo de deprê mesmo, assim, de cair de uma vez só. Eu posso ficar numa euforia lá em cima também, meio sem meio, tá bom? Ou seja, ficar sem esse equilíbrio, esse meio, ir para os extremos. Esse é o signo de Escorpião que traz essa questão de extremos. Quando a gente fala tudo isso agora voltado para o mundo de negócios, Escorpião, eu até deixei um outro post aqui no feed para vocês, com algumas notinhas aí voltada para negócio mesmo. Escorpião é um signo estratégico, um signo de planejamento, né? Um signo de foco, um signo muito forte nessa questão da intensidade, da fidelização, por exemplo, das relações. Então, essa lua, ela nos ajuda a estabelecer um vínculo maior com os nossos clientes, né? E nós estamos num período muito importante para estar ao lado dos nossos clientes, né? Porque as pessoas estão precisando de ajuda, né? Todos nós estamos precisando de ajuda, precisando nos unir, não é? Essa união é a união em todos os aspectos, né? União pelo lado emocional, sim, mas também união pelo lado das nossas colaborações aqui, né? Pelo trabalho, pelas questões de informações, né? Nos unir para buscar informações que são verdadeiras, porque torno a dizer que sempre existe aí a bagunça de informação generalizada, né? A gente tem que se unir nesse sentido, e aí não é unir o Brasil e você com a outra pessoa, é um sentido um pouco maior, né? E aí quando a gente fala dessa força emocional que a gente tem no signo de Escorpião, isso nos ajuda também, tá bom? Nessa intensidade, tá? Que mais aqui? Hoje estou com todas as quintas, mas hoje em especial estou lidando com os meus negócios, por isso estou querendo dormindo pouco. Estamos dormindo pouco, gente. Todo mundo tá meio dormindo pouco, sim, tá bom? Olá, Anabela. Olá, seja bem-vinda. Então, gente, é hoje que a gente tem essa situação aí. Por outro lado, a gente também tem aspecto bastante positivo no céu hoje. Eu vou fazer assim uma retrospectiva, tá? Hoje, amanhã, depois, para entrar direto ali a semana que vem. Mas vou fazer isso rapidinho, tá? Porque isso já tá lá na live da semana passada, tá, gente? Então, vou fazer isso rapidinho. Então, a gente tem aspectos positivos de Mercúrio, de sintonia, de perceber as coisas, de absorver as coisas, né? De sintonizar, do feeling, dessas questões mais perceptivas, né? Tá nos ajudando a perceber melhor as coisas que a gente sente, vamos dizer assim, entender melhor o que a gente sente, tá? Esse aspecto no céu, Mercúrio, Netuno, ajuda a gente a entender melhor. Por outro lado, né, em termos de negócio, ajuda a fluir as coisas melhor, a comunicação, a sua escrita, o próprio entendimento das coisas em termos comerciais também, né? Às vezes a gente fala uma coisa, o cliente entendeu outra, a gente comunicou, ou seja, embolou a coisa mercuriana, né? Esse aspecto no céu hoje, amanhã também continua essa vibração também, ajuda a fluir, ajuda a ir, né? Vamos assim, liberar, a ir embora, tá? Então é um aspecto positivo. Amanhã a gente tem um ótimo aspecto também de iniciativa, de ação, de abertura, de expansão, um bom aspecto para o empreendedorismo, para dar uma iniciativa também, para energizar a gente, tá bom? Vai deixar a gente com mais energia. E sábado é um aspecto que eu já venho falando dele, né? Vou voltar a falar. Vale a pena aí uma concentração no sábado, tá? Realmente nesse quesito mental,
daquilo que a gente chama de um planejamento da sua vida. Apesar de eu venho falando aqui que a gente não está conseguindo fazer um planejamento muito a médio e longo prazo, é verdade, porque a gente não tem como planejar com tanta incerteza, né? Mas esse aspecto, Mercúrio com Plutão, é um aspecto que nos ajuda a ter uma força mental. Então, usa esse aspecto para planejar, né? Usa esse aspecto para trazer positividade para sua mente, tá bom? A gente está num momento crítico, a gente está num momento difícil, né? A gente tem que enfrentar essa realidade, não adianta ficar fugindo, não adianta ficar floreando também, não sou da adepta de ficar se iludindo não, tá? Por um outro lado, a gente também não pode ficar focando só no lado negativo das coisas, tá bom? Porque a gente tem que encontrar as oportunidades, tem que se preparar para as coisas que vão chegar, não é? Tem que estar preparado e para isso tem que planejar um pouco, nem que seja a sua mente, não é? Planejar, deixar a sua mente planejada para as coisas e para isso você tem que aprofundar as coisas. Não pode ficar com a mente rasa, pessoal, tá? Mercúrio com Plutão em bom aspecto, ele pede um aprofundamento da sua mente, dos seus conhecimentos, das suas ideias, então das suas pesquisas, né? Não fica só aceitando qualquer coisa que chega, né? Vai buscar, vai se informar, vai buscar programas importantes, gente que está fazendo pesquisa interessante sobre o tema, gente, tá bom? Não fica aí com corrente de WhatsApp, não, tá bom, gente? Não fica raso, não é? Porque muito desses conhecimentos que a gente pensa que é conhecimento, não é, tá bom, gente? Não é. Então, vai buscar uma fonte segura, né, certa, credível, e aprofunda esse conhecimento. Vai buscar informações mesmo corretas, tá bom? De como estão acontecendo as coisas no mundo, não só ao seu redor, mas em todo o globo. Por quê? Porque tudo nos afeta agora, não é? Tudo, tudo. A economia é uma rede, pessoal. Não dá pra gente achar que tá isolado, né? É uma rede. Então, vamos aproveitar sábado que tem esse aspecto. É um aspecto que facilita essa introspecção e esse aprofundamento, né? Para você poder focar nessas questões, tá bom? E lógico, em termos de negócio, você olhar para o seu negócio e talvez rever esse planejamento, porque como tudo tá à mostra, tudo ficou em evidência, lua cheia traz tudo, né? Você também pode ver as falhas, aquilo que não tá bom, aquilo que foi errado, aquilo que você construiu errado desde o início do ciclo, que você não quer que passe para o ciclo seguinte, então fica à mostra agora, né? Olha isso para você poder criar talvez um novo planejamento para nessa lua minguante você rever tudo isso, que vai entrar agora a lua minguante, tá? Para começar depois um novo ciclo aperfeiçoado de tudo isso, tá bom? Vamos ver o que vocês estão falando aqui, gente. Peraí. Oi, Anabela, será um momento bom para mergulhar no núcleo da empresa, fazer análise e reorganização? Olha, Anabela, sim, tá? Apesar que a gente sabe que uma lua cheia, ela não é uma lua de mergulho, né? Mas o escorpião, o signo de escorpião é um signo de profundidade. O aspecto de Mercúrio e Plutão é um aspecto de profundidade, né? Então, como é que a gente pode interpretar isso? Essa lua cheia mostrando tudo, né? Ela pode mostrar o que está de errado, por exemplo, no planejamento estratégico, que é um tema escorpionino, é um tema plutoniano, não é? E aí você pode, com essa capacidade de rever, como você falou aqui, não é? Mergulhar, como você falou aqui, você pode então, como está muito à mostra, está tudo muito à mostra, você pode com muita facilidade ver exatamente o que está errado. Vendo o que está errado, você pode então fazer o que você falou, mergulhar no núcleo, não é, da sua empresa, do seu negócio, para poder ver realmente, rever, refazer, porque na lua minguante, que vai ser a semana que vem, então lá para o meio da semana que vem a gente já está na força da lua minguante, tá bom? Vai acontecer no final do signo de Aquário, lá na lua minguante, que é no dia 14 de maio, tá? Então na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem aqui na minha live com vocês vou estar falando da lua minguante. Mas 2 dias antes significa que terça-feira nós já estamos o quê? Na vibração da lua minguante, terça para quarta-feira, tá bom? Então já vou falar disso, mas sim, a gente pode fazer esse sistema aí que a Anabela colocou aqui, tá bom? Pode ser exatamente desse jeito.
tá bom? A gente usa essa força de mostrar tudo aí, a gente conseguir ver, né, para depois você mergulhar lá dentro mesmo e poder rever aí o novo planejamento. Mas lembra sempre que o tema de Escorpião é a estratégia, é o planejamento. Então, pode ser que vocês descubram fazendo esse movimento que não estava certo aí ou alguma coisa não estava legal. Então, é hora mesmo de cortar, de eliminar. Outro tema de Escorpião, tá bom? Cortar, eliminar, definir, né? Radicalizar, tá bom, gente? Então é isso, agora vamos começar a semana que vem, né? As informações da semana que vem. Então a gente já começa a semana que vem com o primeiro planeta entrando em retrogradação, que é Saturno. Então a gente inicia a semana, gente, com uma possibilidade de sentir aí um tranco, né? Como se fosse vamos puxar o freio, vamos começar já com um pouco de devagar, vamos começar assim. Pode ser que seja um início de semana, isso acontece no domingo, tá? Então pode ser que na segunda-feira, né, a gente sinta, né, domingo é um dia que normalmente as pessoas não estão trabalhando, se bem que a maior parte das pessoas está ainda em quarentena, uns já estão voltando aqui em Portugal. Lembrando, né, pessoal, que nós aqui em Portugal estamos agora retomando, está acontecendo um planejamento de retornar da quarentena, porque nós tivemos aqui o que a turma fala aí que é o lockdown, não é isso? A gente teve um estado de emergência aqui, pessoal, não é? Aqui foi obrigatório, nós ficamos realmente presos dentro de casa, tá, gente? Isso aqui foi um estado de emergência, como se fosse um estado de sítio no Brasil, tá bom, gente? Teve aí polícia na rua, igual foi Itália, igual foi Espanha, igual foi tudo aqui, né, na Europa. Então é importante também entender que toda aquela lição de casa mais chata, mais difícil e que custa tanto, a gente fez aqui, tá? Então agora voltar com muita segurança, usando máscara e todo esse monte de coisa que a gente tem que fazer, sim, tem que fazer, né? Mas a gente fez esse sacrifício que foi bem difícil, né? E fizemos, e tivemos que fazer mesmo, tá? Não teve assim, não teve ideias aí, não. Vamos, vai fazer, não vai fazer, isso e aquilo. Não teve essas discussões aí que tá tendo, que teve no Brasil, não, tá, gente? Aqui foi uma coisa muito mais assim, é isso tem que fazer, acabou. Fecha tudo, acabou, tá? Foi mais radical. Tudo bem? Então é isso. É por isso que a gente tá agora, então estamos voltando. Esse é um dos motivos. Tudo bem? Então é importante a gente saber isso, tá? Tudo depende então disso, da nossa desse sacrifício individual da gente fazer o que tem que ser feito, né? Que é a tomada aí de responsabilidade. O vírus não saiu, ele não fugiu, ele está entre nós todos, tá, gente? Então vamos lembrar disso. Tudo bem? Então a gente inicia a semana com Saturno retrógrado, tá? Ele vai ficar muito tempo, é um planeta lento, mas ele começa, né? A gente começa a semana com Mercúrio fazendo um aspecto de dificuldade com Marte, e aí sim, segunda-feira, põe aí na sua agenda, marca aí no seu planner, marca aí no seu caderninho. Segunda-feira é um dia para tomar um pouquinho de cuidado com os nossos movimentos, com a nossa comunicação, com as máquinas, com os equipamentos, pessoal que está dentro de casa, né, com criança em casa. Toma bastante cuidado. Aliás, pessoal, compartilha aí a live. Compartilha com o amiguinho que precisa ouvir aqui a nossa live, as informações, seus amiguinhos que têm filhos, né? Para ouvir essas informações, porque segunda-feira tem que tomar um pouco de cuidado sim, tá? Com essa coisa aí, principalmente distração com situações de perigo em casa. Facas, equipamentos que machucam, tá? A gente tem um aspecto de dificuldade, um aspecto que pode gerar sim esse tipo de situação. Como as crianças estão em casa, né, principalmente criança pequena, e também estamos trabalhando em casa, então os pais estão trabalhando, mas as crianças também estão em casa, né, e muitas vezes a criança está lá assistindo coisas, os pais estão trabalhando, e a gente está com elas em casa e não está olhando direito. Tome um pouquinho de cuidado, tá bom? Com objetos que possam causar perigo aí, problema, principalmente objetos cortantes, tá bom? Esse é um aspecto de perigo mesmo, tá? Se a gente estiver na rua, então é a distração, é o trânsito, é a briga, é a parte mais, vamos dizer assim, mais raivosa do planeta Marte, que é justamente o aspecto que a gente tem já na segunda-feira, que é uma quadratura, uma tensão. Para o pessoal que está muito nervoso, muito irritado, que essa lua realmente está com os ânimos à flor da pele, toma mais cuidado ainda, porque na segunda-feira a gente tem Mercúrio ingressando no signo de Gêmeos, ativando mais ainda a nossa mente, deixando a velocidade ainda maior. Então, a gente está numa tendência da semana que vem de um tumulto de energia. Ainda na fase de lua cheia,
com muita energia, com muito movimento. Então nós já estamos num macro cenário, num micro cenário, né? Qual é o macro cenário? Essa crise mundial. Esse é o macro cenário que está atrás de todos nós, não é isso? E que nós não temos controle. Então é importante a gente saber, né? Não podemos fazer nada não contra esse macro cenário. Aí nós temos esse micro cenário que é o nosso, né, nosso mundo individual com a semana com bastante movimentação planetária. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com a gente, porque a gente pode ficar bastante nervoso, acima da média, vamos dizer assim, tá bom? Acima da média. Para os negócios, Mercúrio quadratura Marte pode trazer um pouco de dificuldade na comunicação, tá bom? Na pessoal que trabalha com equipamentos, mesma coisa, dificuldade aí nos equipamentos, nos correios, o pessoal que está fazendo delivery, distribuição, né, que precisa de correio, que está vendendo pelo menos pelo correio, está usando esse sistema, pode, né, ter alguma dificuldade com isso. Então, se previna, né, porque esse é um aspecto que já inicia a semana com ele, tá bom? Existem aspectos positivos? Lógico, existe um monte de aspecto positivo que pode até equilibrar um pouquinho, dar uma força para esse Mercúrio quadrado Marte. Mas Mercúrio quadrado Marte é sempre um aspecto de atenção que a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, tá bom? Vamos ver aí o que vocês estão falando. Por isso que minha força mental está acelerada, a Heloísa está falando aqui. Então, a gente está com a força mental acelerada e todo o resto acelerado por causa da lua cheia mesmo, tá? Essa lua cheia está muito intensa nesse signo de Escorpião, tá? Por isso. Olá, Maria Paula! Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda. Isso, Heloísa, sem muito controle. A gente está um pouco, né, de tudo ou nada. E também não pode ficar no tudo ou nada, porque isso faz a gente não decidir corretamente, né? A gente fica também radical nas decisões e também não é legal. Aliás, tomar decisões muito importantes em fase de lua cheia não é tão bom mesmo, né? Não é a melhor fase da lua para a gente tomar a decisão da vida. Eu sempre falei aqui para vocês, né? Semana de lua cheia não é aquela semana para você decidir a sua vida, né? Decidir o seu relacionamento. Não, não é, tá bom? Nunca é a lua cheia a melhor fase para isso. É a melhor fase para mostrar as coisas, né? Se a gente está com algum problema, sim, deixar a mostra. Agora, decidir, é melhor decidir depois, não é? Sempre é melhor decidir depois, porque a fase de lua cheia é sempre uma fase de exacerbação de ânimos. Os humores, as emoções, fica tudo à flor da pele. E no calor das emoções, a gente não consegue decidir com muita racionalidade, né, gente? Depois a gente pode se arrepender. Então, não é o melhor momento, nunca a lua cheia é o melhor momento para uma decisão assim de vida, tá bom? Então, tem que entender essas fases para a gente poder usar a nosso favor, tá bom? Olá, gente que está entrando agora, pessoal. Então, vamos lá continuar. Eu estava falando de Mercúrio e Marte, né, na segunda, mas ao mesmo tempo a gente tem Mercúrio muito bem com Júpiter, Mercúrio muito bem com Saturno, né? Isso tudo são aspectos, esses que eu falei agora, que ajudam a gente a organizar o conhecimento, organizar, por exemplo, o planejamento, que a Anabela falou aqui, organizar essas coisas na sua vida com disciplina. Então, se você estiver disposto a parar, a aprender, é que é difícil fazer isso na lua cheia, mas se a gente tiver com essa disciplina, você tem o céu a seu favor, né? Para organizar, para se disciplinar, para aprender as coisas ou para reaprender, se precisar reaprender. E temos bons aspectos do Sol. Então, a gente está com uma semana de esperança, uma semana com feeling, uma semana de aprofundamento do feeling, potencialização do feeling, né? O nosso feeling, que é a nossa sensibilidade. Então, a gente tem já na segunda um ótimo aspecto para isso, que é Sol com Netuno. Depois a gente tem já na quinta-feira, que é o dia da lua minguante, um ótimo aspecto do Sol com Plutão, né? Então, a semana toda a gente tem muitos bons aspectos, dia 14, dia 15 e dia 17, né? Ou seja, sequência aí da lua minguante, então 14, 15, 17, aspectos excelentes do Sol, né? Com Plutão, aspectos do Sol com Júpiter, que é o início da outra semana lá para o dia 17. Isso significa que quando a gente se propõe, e aí entra o lado dos negócios, né, o seu lado empreendedor, então é o momento agora de você olhar para você, né, e repensar o seu negócio, sim. Então a Anabela deu essa indicação aí antes e é real mesmo, tá? Repensar o seu negócio, porque a lua cheia em Escorpião, ela mostra realmente as profundezas do seu negócio,
E você que se tiver essa disciplina de encarar e parar de se esconder das coisas, né? O que não é muito bom a gente fazer com esse monte de aspecto aí da semana que vem? É a gente ter aquela atitude rasa. Tudo bem, gente? Atitudes rasas não são bem-vindas com o escorpião. Nenhuma atitude rasa. Sabe aquela atitude, por exemplo? Eu vou falar uma coisa, não é de pessoal, tá bom, gente? Não tem nada a ver. Se você, por acaso, fez isso em algum momento, eu também já fiz, mas vamos entender porque eu vou fazer uma analogia. Eu sei, por exemplo, que ver as notícias ruins não são boas, né, para nós. Essas notícias aí que estão, né, do vírus e tudo, é duro para nós, não é? É duro. Então, de vez em quando a gente fala, não quero saber, e não vê, e não busca essa informação. Mas aí passa um dia, 2, 3, daqui a pouco eu estou uma semana na bolha, né, isolada disso, ou seja, só vendo coisa rasa. Eu não estou me aprofundando nisso. Seria isso que eu estou falando, tá? Com o escorpião é o contrário, né? É a intensidade de buscar intensamente as coisas. Ou seja, a verdade atrás da verdade atrás da verdade, né? É enfrentar o negócio ali no âmago da coisa, na alma da coisa, e não poder ser raso mesmo. Então, já que estamos com uma intensidade nessa semana de lua cheia dessa forma, depois da semana que vem com aspectos de intensidade também no céu, o que a gente entende disso? Se você quiser enxergar o seu negócio com esta disciplina, o seu negócio então te mostra coisas. Mas se a gente quiser ser raso, a gente vai perder grandes oportunidades, tá bom? Então vamos pegar essa oportunidade aí do céu e enxergar as coisas, mesmo porque vamos para a segunda retrogradação que vai acontecer no dia 13, tá bom? 13, que é a quarta-feira, né, no meio desse período, que é justamente Vênus retrógrado. Bom, das 3 retrogradações que vão acontecer semana que vem, então a gente tem Saturno, né, no próprio domingo, iniciando a semana, temos dia 13, que é Vênus, depois a gente tem na quinta, que é o dia da lua minguante, no signo de Aquário, que acontece em Aquário, que é Júpiter. Desses 3 planetas, Vênus é o mais crítico para nós aqui dos negócios, porque Vênus lida com o lado financeiro e com as vendas, né? Com as relações interpessoais. Então, toda vez que fica esse período de Vênus retrógrado, a gente tem normalmente uma necessidade de realmente rever as finanças, o controle de caixa, o fluxo de caixa, o seu dinheiro. É um momento, gente, para olhar tudo isso em profundidade por causa dessa semana de lua cheia em Escorpião, tá bom? Então, enfrente isso, né? Estamos com dificuldade todos nós? Sim, estamos, mas não adianta só olhar a desgraça lá fora, você tem que olhar a sua interna mesmo para poder resolver isso. Porque se a gente só reclamar, só olhar lá fora, só olhar o que está acontecendo, você não toma as providências necessárias para suas coisas que estão acontecendo. E sempre tem uma alternativa. É isso que essa Vênus em retrogradação em Gêmeos fala. Ela está em retrogradação, mas ela está no signo de Gêmeos, que é o signo das alternativas, dos vários caminhos. Então, se você começar a procurar, você vai achar a sua alternativa, mas não pode ser raso. Não pode ser raso, tá bom? Tem que buscar, tem que ir atrás de informações, tem que ir atrás de negociações, tem que ir atrás de parcerias, tem que ir atrás talvez de novos negócios, não é? Existem negócios que estão precisando ir fazer outros negócios, estão precisando buscar outros tipos de negócio. E por que não? Não é? Por que não a gente não pode descobrir um novo trabalho nesse momento? É impossível? Não é. Então a gente tem que repensar as coisas e ver que existe aberturas e possibilidades desde que você tenha a predisposição para isso. A predisposição. Isso envolve também o seu tipo de negócio. Voltei no mesmo tema que eu venho falando já nas últimas lives, que muitos negócios diziam que não posso atender online, não, na minha empresa não se faz isso, não, nosso contato tem que ser só presencial, não é? E vimos que não, que é possível, que dá, entendeu? Então, quando você quebra uma barreira, você quebrou um paradigma, você abriu uma possibilidade, você abriu uma porta. Então, essa semana é uma semana que pode dar isso para nós, não é? Escorpião faz isso, rompe algumas barreiras, por quê? Porque vai de um extremo para o outro. E a gente pensa que não era capaz e descobre um poder lá dentro de transformação e vai e consegue. Mas existe uma predisposição. E qual é? É não ser raso, tá, gente? É não ser raso. Não adianta ser superficial, não adianta ficar só aqui, entendeu? Não pode. Para essa semana,
Ou você vai e mergulha mesmo, ou você não vai usufruir dessas possibilidades. Existe coisas positivas? Existe, né? Mas existe esse mundo aí de conflito para a gente atravessar essa turbulência toda, tá bom? Mas tá aí pra gente atravessar. Quando chegar aí na quinta-feira que vem, a gente tá na fase de lua minguante em aquário. E a lua minguante faz o quê, gente? É o final do ciclo, né? É aquele momento, sim, de rever, reanalisar. Aí sim, depois de tudo que a gente viu que estava errado, mergulhou mesmo, que a lua cheia trouxe essa facilidade de mostrar e ao mesmo tempo de você conseguir mergulhar para ver mais, né? Seria mais ou menos isso, né? Olhar lá dentro, em profundidade mesmo. Aí você tem a capacidade de rever. O que você pode rever nos seus negócios com aquário? Você pode rever todo o seu projeto de marketing, pessoal, né? Anota aí, tá? Aquário, toda a sua visualização de futuro. O que você está fazendo nesse momento para você estar com o seu público? Para você estar com o seu cliente, para você estar no seu mercado. Como é que está o seu mercado? Como é que está o seu setor? Como é que está o seu cliente? Como é que está a sua empresa? Né? Então, tudo isso é o seu projeto, não importa o seu tamanho de empresa, não importa o tamanho que você tenha, que isso não vem ao caso, né? Importa o que você faça. Então, o seu projeto de marketing, né, seja ele qual for, precisa semana que vem começar a vir para a pauta da sua mesa, do seu trabalho. Né? E você pode então dizer, meu negócio está parado. Não, seu negócio nunca está parado, tá? Porque o seu negócio é você. Então pensa isso, não, meu setor pode estar parado, mas o seu negócio não pode estar parado, tá bom? O seu negócio é você, então você não pode estar parado. Se você não pode estar parado, o que você vai fazer então para o seu futuro? O que você vai fazer agora para o seu negócio? Então essa ideia de pensar, meu negócio parou porque o setor parou, vamos desconectar. O setor pode ter parado por causa de uma coisa maior. Lembra que eu falei que temos que contextualizar? Mas você não pode parar. Por que você não pode parar? Porque o seu negócio é você. Se você para, aí sim parou tudo. Parou o negócio, parou o setor, parou tudo. Então vamos entender o que é esse Sol da semana que vem. O Sol começa na quinta a fazer excelente aspecto com Plutão. Depois excelente aspecto com Júpiter. Depois ele volta a fazer esse aspecto com Plutão. Depois temos aspectos bons de Mercúrio. Então o Sol, gente, é você. Você empreendedor, você executivo, você trabalhador, você profissional liberal. É você. É a sua essência, é a sua centralização, é a sua individualidade, é a sua natureza, é a sua vontade, tá? Então, vamos focar um pouquinho nisso, porque a gente está confundindo as coisas. A gente está falando, tá tudo parado. Tudo parado o quê? Né? O que está parado? Vamos ressignificar essas palavras aí todas, porque isso está confundindo a gente e isso está fazendo a gente ficar parado, não é? Ver que o que está parado? Está parado o setor, existem setores que estão parados, verdade, o turismo está parado. Mas é um setor. O setor está parado. Mas muitas pessoas dentro desse setor não estão paradas. Então, os seus negócios não estão parados. Então, a gente tem que tentar entender esse negócio aí, porque senão a gente fica muito vítima da situação. E nessa hora a gente tem que lutar para vencer essa situação. Senão a gente se entrega, gente. Né? O que é isso? Entrega os pontos? Então entregou os pontos. Pronto, acabou. Então não tem mais o que fazer. Se não tem mais o que fazer, para que a gente vai usar a astrologia para os negócios? Não tem sentido também. Então, não, gente. A gente tem que mudar um pouco essa concepção e essa mentalidade. Né? Enfrentar as coisas com realidade, né? Com disciplina, com responsabilidade. Mas também saber que no meio disso aí existem todas essas oportunidades que você pode compreender, pode entender, pode aproveitar, mas precisa de uma nova postura. Se você tiver uma postura que é uma postura de derrota, derrotou já, acabou. Não tem o que fazer muito, tá bom? Aliás, não precisa de uma crise de vírus para ter uma postura de derrota. Você pode ter uma postura de derrota em qualquer momento da sua vida. Basta fazer isso. Basta fazer o que eu falei agora, não é? Então, se sentir assim, já derrotou, né? Não pode. Então, gente, quinta-feira da semana que vem, já anota aí também, lua minguante em aquário, né, que promove para você o quê? Essa reflexão das suas perspectivas futuras, uma reflexão do seu futuro mesmo, né, daquilo que você está almejando no seu futuro. Vamos só fazer um acordo aqui, entre eu e vocês aqui, tá? Esse futuro não pode ser igual a gente via antes da crise.
Antes da crise a gente fazia um futuro assim, daqui 3 anos, né, 2 anos, a gente fazia essas coisas. Esse planejamento era maior, era médio e longo prazo. Como a gente está numa situação atípica, numa situação que não é o normal de tudo, já não é mais normal nada, né? Vamos fazer um outro tipo de pensamento nesse negócio do futuro. Vamos fazer um futuro mais curto, tá bom, gente? Vamos fazer um futuro mais curto? Vamos pensar num futuro um pouquinho mais curto, tá bom? Vamos pensar aqui nos próximos 3 meses, vamos pensar no agora próximo 3 meses. Ó, esse é o futuro, tá bom? É um novo futuro, tá? Porque senão vai dar uma ansiedade gigante, porque nós temos muitas incertezas. Não dá para pensar o ano que vem, não tem como pensar daqui 2 anos, porque nós não sabemos nem amanhã direito. Então, essas incertezas gerando muita ansiedade não vai nos ajudar a pensar num futuro, mas isso não significa perder perspectivas. Porque se a gente não tiver esperança, perspectiva, olhar para frente, a gente também para, não é a ideia, tá? Então, Aquário vai nos ajudar a se libertar um pouquinho dessa corrente aí que está nos arrastando, né? E vamos olhar um pouquinho para frente. Vamos sair dessa crise? Lógico, numa hora nós vamos sair dessa crise, sim. É óbvio que a gente vai sair da crise, vai depender muito da postura individual mesmo, né? Lógico, de cada um dentro de um contexto. Quando eu falo individual, sim, grupos, né? Então, os indivíduos dentro de um país, os indivíduos dentro de um governo, os indivíduos dentro de uma empresa, sim, mas a nossa conscientização individual é tudo também, tá, gente? Então, vamos também pensar nessa parte aquariana da vida, né? A sua autorresponsabilidade. Autorresponsabilizar aí pelas suas decisões também, tá bom? Isso significa também buscar as informações, buscar as coisas. Não vamos nos dar essa história de tá tudo parado, vou esperar voltar. Não, não vamos esperar voltar, né? Não se sinta parado só porque você está em casa, né? Só porque você está em casa significa que você só está num novo cenário. É só isso que mudou, você está num novo cenário, mas você pode muito bem estar num outro tipo de movimento. Aliás, Aquário é o signo dos alternativos, da originalidade, né? Então vamos começar a conceber essas outras coisas. A gente passou a não trabalhar na empresa, trabalhar em casa, no home office, não é? Então entenda essa questão Aquário, né? Naquilo que nós vamos ter a semana que vem, uma lua minguante em Aquário. Vamos refletir sobre todas essas inovações que essa crise está trazendo. É uma forma de ver um lado positivo no meio de uma coisa tão difícil, né? Mas quantas coisas novas você pode aprender? Quantas coisas novas podem acontecer na sua vida por causa dessa situação? É ruim? Isso? É. Mas no meio do que é ruim, você pode também aprender coisas boas e coisas diferentes e coisas novas que vão te enriquecer, que vão te elevar, que vão te desenvolver? Pode. Pode. Então, se a gente não pegar essa vertente também, a gente entra num processo muito ruim, muito negativo, né? E fica somando essa energia negativa que também não vai levar a lugar nenhum. E aí sim, vai parar. Aí você para. Tudo bem, gente? Então é isso. Olha, eu falei um pouco mais rápido agora, que eu vou, como eu convidei vocês para participar então dessa nova série aí que vai começar no meu outro perfil. Então, quem tá aqui comigo, pessoal, convido todo mundo agora, né, daqui 10 minutos a entrar no outro perfil, tá? No Patrícia Ungarelli, pra gente fazer a primeira live aí da sequência, né, de astrologia com alunos. Eu vou ter lá uma convidada, minha primeira aluna dessa formação, que foi há 10 anos atrás. Olha aí, gente, vou entregar a idade daqui a pouco. Não, mas há bastante tempo, né, 10 anos atrás, vou recebê-la. Amanhã tem outra, depois tem outra, são 5 lives seguidas, tá bom? E depois, quando terminar as 5 lives, na terça que vem, eu tenho a palestra, tá bom? Todo mundo aqui está convidado, se você gosta de astrologia, quer aprender um pouco mais de astrologia, vou falar mais do tema, de coisas técnicas, talvez, coisas ligadas mesmo ao ensino de astrologia, e depois a gente vai fazer o lançamento do curso desse ano, da turma 2020. Uma turma, no mínimo, bem diferente, porque a turma 2020 é a turma da crise aí, né, gente? Mas é isso. Vamos ver aqui as perguntas, vou ver as perguntas de vocês e depois eu vou já finalizar para dar um tempinho a gente entrar na outra, tá? Tudo tem um jeito para se resolver os negócios e futuros negócios também. Sim, lógico, Heloísa, tudo aí tem um jeito, tudo tem um jeito.
Olá, Vânia. Vânia tá aqui também. Murilo tá aqui. Seja bem-vindo. Sofia, seja bem-vinda. Oi, Juninho. O meu cunhado tá aqui também. Seja bem-vindo. Que legal que você tá aqui. Seja bem-vindo. Então, gente, é isso. Eu vou finalizar, tá bom? Vou deixar essa live como eu tô fazendo aberta lá no YouTube, tá? Mas assim, fica aí 24 horas. Então, gente, aproveita, compartilha, tá? Compartilha com os amigos. Lembra que tem aí umas dicas de cuidado no meio aí dessa semana. Então, passa para os seus amigos, principalmente quem tem filhos, tá bom? Pequenininhos. Passa então para os seus amigos, para todo mundo poder usufruir dessas informações, tá? Eu vou me despedir de vocês e já, daqui uns minutinhos aí, eu entro lá no meu outro perfil. Todo mundo aqui tá convidado, passa para lá, me segue lá também, tá? Apesar de ser um perfil que vai focar realmente no ensino, no aprendizado, na formação, nas mentorias, tá bom? Nessa parte da formação em astrologia. Eu vou dar essa focada lá para poder diferenciar, para não misturar tudo, porque ficar tudo misturado não é bom. Aqui a gente fica com essa prática, com a prática de negócios, com essa tradução do astrologuês, mas lá eu vou falar mais astrologuês aí, tá bom? Quem gosta então e quer aprender, quer estudar, pode me seguir por lá também, porque lá vai ser esse tema, já é essa temática lá também, tá bom, gente? Até semana que vem, aproveitem bem, ó, tomem cuidado com essa lua cheia, tá? Tomem cuidado, aproveitem as coisas positivas dela, tá, gente? Até semana que vem.